Homens e mulheres de Deus são testados, são provados. É preciso para que a nossa confiança seja profunda no Senhor. E as nossas habilidades são desenvolvidas, nossos talentos são revelados. Você não conhece a força que tem até que você precise usá-la. Você já leu Josué capítulo de número 7? Josué havia sofrido uma perda humilhante. O povo de Ai, apesar de inferior em número, havia demonstrado um poder muito maior. Os soldados de Ai haviam castigado os homens de Josué. E Josué sofreu uma derrota inesperada. Um dos soldados havia desobedecido a ordem de Deus, a saber, Acã. O comandante teve então que ter uma tarefa desagradável. Ele teve que expor e punir a rebelião. A oração de Josué, a oração que ele fez no capítulo 7, parece que veio dos livros das queixas do deserto. Ah, Senhor soberano, por que nos fizeste sair de onde estávamos? Por que fizeste nos atravessar esse Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Josué, capítulo 7, versículo 7. Josué, não foi o seu melhor dia. Josué estava acostumado a acertar e ele não se conformava com o erro. Josué havia demonstrado muita coragem quando foi com os espias enviado por Moisés. Ele assumiu o papel de liderança. Ele não vacilou quando chegou no Rio Jordão. Ele não se assustou com Jericó. Mas no episódio intitulado A Traição de Acã e a Derrota de Ai, ele fracassou. Na frente do seu exército, na frente do exército inimigo, ele falhou. Josué se arrastou de volta para a sua tenda. Todo o acampamento estava abatido. O povo havia enterrado 36 dos seus melhores soldados. Josué sentiu os olhares do povo. As pessoas diziam com os olhares: Josué não é um bom líder, ele não é capaz. Ele nos decepcionou. Ele sabia que o povo estava pensando. E pior, ele mesmo sabia o que ele mesmo estava pensando. A sua mente estava cheia de dúvidas. O que eu estava pensando quando eu aceitei essa sucessão? O que eu estava pensando quando eu aceitei esse emprego? Eu deveria ter me esforçado mais. É tudo culpa minha. As vozes, ele ouvia todas elas. Como você, talvez agora esteja ouvindo. Você perdeu o emprego, falhou no exame, foi expulso, seu casamento fracassou, o seu filho está te dando um problema, uma crise familiar, a sua empresa faliu, você fracassou. As vozes começam a uivar. Você está ouvindo elas agora. E pior, você se juntou a elas. Você está se desqualificando. Você está se acusando a si mesmo, está se atacando. Você está se condenando a uma vida de trabalho forçado, da autoestima baixa. As vozes estão dizendo a você que você fracassou. A verdade é que todos nós já experimentamos o fracasso. O fracasso, gente, ele é tão universal que ficaríamos surpresos diante do fato de não existirem mais livros de autoajuda sobre esse tema. As livrarias estão cheias de livros de como ser bem-sucedido, mas você terá que procurar muito para poder encontrar um livro que fale como ser bem-sucedido no fracasso. Talvez ninguém saiba o que dizer, mas Deus sim. A sua história será triunfante justamente pelos fracassos que você enfrentou. A Bíblia está repleta de histórias de fracasso. Está repleta de pessoas que fracassaram miseravelmente. Por exemplo, Jacó, que teve de fugir da presença do seu irmão, que queria matá-lo pelo fato da bênção da primogenitura. Poderíamos falar de Efraim, o filho mais novo de José, que teve que enterrar 2 dos seus filhos que foram assassinados por se tornarem ladrões de gado. Poderíamos falar de Jefité, que veio de um relacionamento do seu pai com uma meretriz, que foi expulso da sua casa pelos seus próprios irmãos e foi morar na terra de Tob, no meio dos levianos. E Elias, que depois do Monte Carmelo naufragou emocionalmente e mesmo assim Deus o abençoou. Poderíamos falar de Jonas, que se encontrava na barriga de um peixe quando fez aquela oração sincera e Deus o ouviu. E Pedro, que negou Jesus numa única noite 3 vezes. Mas Jesus o levantou. Agora me diga, pessoas perfeitas? Não! Caos perfeitos. E mesmo assim, Deus as usou, Deus as abençoou, Deus as levantou. Uma descoberta surpreendente, bem-vinda da Bíblia é esta: Deus usa fracassos. Deus usou o fracasso de Josué para nos mostrar o que nós devemos fazer com os nossos fracassos. O capítulo de número 7 de Josué parecia que tudo iria acabar daquela forma. O Senhor rapidamente chamou Josué de volta para a vida. Levante-se. Por que você está aí prostrado? Veja o versículo 10. O Senhor disse para ele no capítulo 8, não tenha medo, não se desanime. Leve todo o exército com você agora e avance contra Ai. O fracasso é um tipo de areia movediça, gente. Você precisa partir para a ação imediatamente, senão você vai afundar. Um tropeço não define ou quebra uma pessoa. Você pode ter falhado, mas o amor de Deus não falha. Encare seus fracassos com fé na bondade de Deus. O Senhor sabia que o colapso aconteceria. Deus já previu o fracasso de Ai. E mesmo assim o Senhor disse a Josué: preparem-se para entrar na terra que eu estou para vos entregar.
Josué capítulo 1, versículo 2. Então não há qualquer condição imposta à aliança. Não há letras miúdas. A oferta da terra prometida não depende da nossa perfeição. Depende da perfeição de Deus. Está nas mãos de Deus. Nenhuma derrota é derrota definitiva. O Senhor firma os passos de um homem bom quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá. O Senhor, pois, o levantará. Pois o Senhor o toma pela mão. Salmos 37, versículos 23 e 24. Então, gente, é essencial que você entenda isso. Se você não entender essa verdade, você vai perder o novo capítulo da sua história. E ficar se queixando vai fazer você perder mais tempo do que foi previsto. Você precisa acreditar que a graça de Deus é maior do que os seus fracassos. Desarme as tendas da comiseração e arme sua tenda sobre promessas. Está escrito: agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, dos versículos 1 a 4. Todo mundo tropeça, gente. A diferença está na sua reação. Suas escolhas e decisões precisam ser assertivas a partir de agora. Mas o problema é que alguns caem na cova da culpa, outros caem nos braços de Deus. Quem encontra a graça é aquele que vive segundo o Espírito. Ele ouve a voz de Deus e decide constantemente se levantar e se apoiar na graça de Deus. Como Deus disse a Josué, o Senhor está dizendo para você: não tenha medo, não se desanime, mas avance. Você não pode mudar o passado, mas você pode fazer sim algo a respeito do futuro. Como? Execute o plano de Deus. Deus vai te dar uma outra estratégia. O Senhor Deus instruiu Josué a voltar para o local do fracasso. O Senhor Deus vai te dar uma tática de guerra, uma estratégia sofisticada, bem planejada e executada. Se prepare, porque há um novo capítulo para a sua história. Um novo tempo, uma nova estação. Deus não vai deixar você no prejuízo. Se prepare, porque a retomada será em dobro, diz o Senhor.